Deixa eu ver. Agora vai. Pronto. Então, hoje eu separei aqui 20 questões para a gente estar trabalhando aqui da banca FGV, tanto da parte de raciocínio lógico, propriamente dito, quanto aquilo que a banca chama de raciocínio lógico matemático. A gente sabe que esse título, ele não se dá apenas pela banca FGV, mas já encontramos também em outras bancas, né? A nomenclatura raciocínio lógico matemático. E quando vocês encontrarem isso, pode ter certeza, né, que haverá sim a cobrança de assuntos da matemática na sua prova, certo? Claro que não se compara a matemática, por exemplo, de um CFO da Polícia Militar da Bahia, certo? Não se compara a uma matemática aplicada e pura como a gente encontra em alguns editais de polícia militar, beleza? É uma matemática um pouco mais tranquila ali da gente estar trabalhando. Então, como foi que a banca FGV, aqui é uma novidade que a gente vai mostrar para vocês depois, certo? Aí, o que que acontece? O que a banca FGV, ela trouxe para a gente? Vocês viram aqui, né? Nós temos, então, 14 pontos nesse edital. 14 pontos. E desses pontos, obviamente, a gente vai ter que ter uma estratégia para poder trabalhar durante esses 3 meses naquilo que ela possa cobrar na sua prova. Então, você não vai deixar de estudar, mais uma vez falando aqui, ó, conjuntos, certo? Conjuntos e operações com conjuntos, que envolvem também a ideia de diagramas. Quando você estuda o assunto de diagrama, Iago, você está utilizando esse conhecimento tanto para matemática, ao realizar operações com conjuntos, quanto para lógica, propriamente dita. Quando você trabalha o quê? Lógica de argumentação. Certinho? Bom dia, Fernanda. Como é que tá? Então vamos lá. Conjuntos é um assunto que eu destaco aqui para você estudar durante esses 3 meses, certinho? Então você vai estudar conjuntos e suas operações, assim como a ideia de diagramas. Quando eu trabalho ali números inteiros, racionais, reais e suas operações, você vai dar uma analisada nesse assunto, certo? Mas o que ele vai cobrar de você não é o que é um número inteiro, não é o que é um número racional, não é o que é um número real, certo? É literalmente as operações que envolvem esses conjuntos numéricos, certinho? Então a gente vai ver aqui alguns exercícios que trabalham as ideias desses conjuntos numéricos aqui. Então, o ponto 3, assim como o ponto 4, são tópicos importantes aqui para sua prova. Aquele critério matemático, ele está aqui, belezinha? Deixa eu ativar aqui. Grande Davi, e aí, meu irmãozão, o atleta. Olha lá. Pessoal, medida de comprimento. Alisson, a questão ela vai me perguntar exatamente sobre uma dessas medidas de comprimento? Não. Ela quer que você tenha um conhecimento de quais são essas medidas para você resolver o quê? Problemas que precisam desse pré-requisito aqui, certinho? Então, o item 3, 4 e 5 são itens complementares. São itens complementares. Deixa eu ver aqui. Bom dia para vocês que estão chegando agora aí. Thaís, Wanda. Vamos lá. E lógica propriamente dito? A lógica que a gente estuda ali, lógica de proposições, equivalências, negações, ela pode cair? Poder pode, só que é uma frequência um pouco menor. Então, quando eu falo da lógica propriamente dita, eu quero que você dê um destaque aqui, ó, por exemplo, para a parte de equivalências, certo? Equivalência lógica. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Você vai dar um destaque aqui para equivalência. E quando a gente fala aqui, por exemplo, né, de dedução de novas informações, a gente vai estar trabalhando um pouco aqui a lógica de argumentação, tá bom? E esse outro critério aqui, ó, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, beleza? Pronto. Então, nesse primeiro aspecto aqui, desses 7 elementos que a gente tem no edital da PP Bahia, eu quero que você dê um destaque durante esses 3 meses
para o que eu marquei aqui, certinho? Equivalência, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal. Isso está na lógica. Na parte de matemática, conjuntos e aqueles 3 tópicos em azul ali. É o que você precisa para sua prova da Polícia Penal da Bahia, Banca FGV. E a gente vai estar resolvendo questões sobre esses pontos durante essa aula, certo? Outros tópicos que tem aqui, ó, envolvem um pouco de geometria, né? O que é que eu vou destacar para vocês aqui, ó? Vamos lá. Contagem, quando eu falo contagem, análise combinatória e probabilidade. Esse é um assunto que, se você não está começando agora na matemática, você já vem estudando para outros concursos, certo? Porque a maioria de concursos, se não todos, traz para a gente análise combinatória e probabilidade, seja raciocínio lógico ou seja no edital de matemática. Tranquilidade? Outro ponto que você vai estar dando destaque aqui, ó, para a banca, que ela gosta, é geometria básica. Isso, quando eu falo geometria básica, sabe o que é isso aqui? Nada mais é do que a geometria plana. A gente sabe que a geometria inicial, vamos lá. Quando a gente fala de geometria, né, nós podemos estudar pelo menos 3. Geometria plana, certo? Geometria espacial e a geometria analítica. Mas esse ponto do edital, ela só quer a plana, geometria básica. Tranquilidade? E o que é que você precisa estudar aqui sobre geometria plana, que também é muito grande o edital? Você vai dar uma ênfase, ó, à distância, certo? A ideia de perímetro, a ideia de área, a ideia de área. Distância, perímetro e área. Se ela quiser inovar um pouquinho, ela vai trazer isso aqui para a gente, ó. Relação métrica no triângulo retângulo. Não é difícil. Tranquilidade? Não é difícil. Ah, isso. E a conta que eu preciso fazer no tópico de geometria? São contas que aparecem em todos aqueles algarismos, todas aquelas letras? Não, tá? São contas mais, digamos assim, introdutórias. Contas mais básicas também. Certinho? Estatística ali, a gente vai dar uma ênfasezinha, mas fica para o final. Plano cartesiano e problemas de lógica de raciocínio, isso aqui tudo fica para o final, beleza? Então, de início, vocês vão focar nesses pontos. Dando destaque aqui para estatística. Vamos lá. Ah, o que que acontece? Como eu falei para vocês, o edital da PP Bahia, ele trouxe apenas 5 questões de lógica. Então, não tem como ele colocar uma questão de cada tópico isoladamente, né? Porque só aqui nós temos 14 itens. O que que ela vai fazer? Ela vai pegar em uma questão e vai misturar 2 ou 3 assuntos, certo? Então, isso aí é mais que certo que a banca vai fazer. Mas se você pegar esses pontos que eu destaquei aqui, aquilo que ela vier misturar, você vai estar respaldado. Você estará respaldado. Certinho? Então vamos lá resolver o exercício? Eu trouxe aqui questões tanto de lógica quanto questões de matemática. Olha lá, são agora 8h30. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa aula até, no máximo, 10 horas. Certinho? Vamos lá. E não vai ser só eu falando aqui não, tá? Quero a participação de vocês também me ajudando na resolução desses exercícios. Eu sei que muitos já vêm com o seguinte questionamento: minha dificuldade é interpretação de exercício. Calma lá, certo? Porque você vai ver se realmente é interpretação de exercício. Porque para isso você precisa ter uma base, certo? Como é que você vai interpretar algo se você ainda não conhece? Tranquilidade? Vamos lá. Pegando essa primeira questão aqui, ó. Sobre uma reta, a partir de um ponto inicial, uma pessoa faz a seguinte sequência de movimentos: um passo à frente, dois atrás, três à frente, quatro atrás, e assim por diante. O último movimento dessa pessoa foram de 29 passos para frente. A distância em passo que essa pessoa está do ponto inicial é. E aí? Quem tem uma ideia para poder me ajudar aqui na resolução desse exercício? Lembrando, ó, foi a banca FGV 2022 para o cargo da Polícia Penal de Minas, temporário. Certinho? Primeiro aspecto, você já identificou aqui que ela está trabalhando a ideia de raciocínio sequencial? Pronto. Olha lá a palavra-chave. Sobre uma reta, uma pessoa faz a seguinte sequência de movimentos. Sequência. Raciocínio sequencial. É aquele tópico do edital que a gente destacou. Beleza? E aí, quando você fala um para frente, dois para trás, três para frente, quatro para trás, ela já está trazendo outro tópico aqui para vocês. Não sei se vocês perceberam,
Mas quando a gente fala, quando a gente pensa um para frente, dois para trás, a gente trabalha aqui, ó, nada mais, nada menos do que a ideia de números inteiros, certinho? Esse tópico aqui, ó, números inteiros. Por quê? Quando eu falo de números inteiros, pessoal, é aquele conjunto que envolve tanto os números negativos quanto os números positivos. Menos um, menos 2, menos 3, menos 4 e assim ao infinito, certo? Negativo. Assim como os positivos também, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu estou falando de números inteiros, eu estou dizendo que posso envolver aqui, ó, por exemplo, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, e assim cresce sucessivamente, beleza? Então, ele cresce tanto para a esquerda quanto para a direita. Esses são os conjuntos de números inteiros. Mas aí, Alisson, por que você trouxe a ideia de números inteiros para raciocínio sequencial? Porque a questão quis misturar esses dois tópicos. Primeiro, ela te deu a ideia de sequência e disse que essa sequência está representada por números inteiros. Como assim? Quando eu digo um passo para frente, você concorda que é... Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Para frente é para direita e para trás seria para esquerda. Vamos fazer o seguinte, certo? Quem que tem para trás? Para trás a gente subtrai, não é isso? Vamos lá. Números esquerdos, aos esquerdos negativos, à direita positivo. Então, tudo que for direita a gente soma, tudo que for esquerda a gente subtrai. Então, é basicamente essa ideia aqui, ó. Um passo para frente, dois passos para trás. Um passo para frente, três passos para frente, quatro passos para trás. E assim por diante. Então, você vai cinco passos para frente, seis passos para trás. Você está entendendo a lógica? O que é que tá acontecendo nessa sequência aqui? Um positivo, dois negativo. Três positivo, quatro negativo. Cinco positivo, seis negativo. Ou seja, para frente, para trás. Certinho? E o que é que você precisa entender nessa sequência? Que os números pares aqui, eles estão sendo o quê? Negativos. E os números ímpares, eles estão sendo o quê? Positivos. Você percebeu a junção de dois tópicos aqui? Você percebeu a junção do tópico raciocínio sequencial e números inteiros? Pronto. Só que eu te trago mais outro ponto. Outro ponto. Porque para você não ter aquele trabalho braçal de ficar escrevendo número por número até os 29 passos. Ah, se eu poderia fazer isso aqui na mão grande? Como assim na mão grande? Menos continua ali, né? Mais 7, menos 8, mais 9, poderia, certo? Você poderia fazer tudo isso aí. Mas eu lhe dou a opção de você tentar resolver isso aqui de forma utilizando o PA, certo? Utilizando a PA. Vamos lá. Até aqui. Vou começar com vocês aqui. Até esse momento. Suelen, Iago, Fernanda, Bruno, Ariel. Vocês entenderam a ideia da questão? Para a gente poder prosseguir. Mais ou menos. Esse negócio é meio complexo, viu? Oi, Ariel. Esse negócio é meio complexo, viu? Vamos lá. A gente está trabalhando aqui o tópico de raciocínio sequencial, certinho? E o que é que você precisa compreender? Que quando a gente fala um passo para frente, dois passos para trás, três passos para frente, quatro passos para trás, pense você como pessoa. Você dá um passo para frente, Ariel. Você chegou aí e deu um passo para frente. Só que seu próximo objetivo é dar dois passos para trás. Você concorda comigo que você está subtraindo o passo que você deu? Você está voltando casas. Se você volta a casa, você subtrai. Se você avança casas, você adiciona, certo? Então você deu um passo para frente, um passo positivo, mas você perdeu dois. Deu dois passos para trás, subtrai dois. Aí depois você dá três passos para frente de novo. Depois quatro para trás. E assim por diante. Consegue entender essa lógica de passo para frente, passo para trás? Até aí, sim. Até aí sim, né? Beleza. Então você compreende que para frente você vai somando, para trás você vai subtraindo. Certo? Certo, prossiga. Pronto. Então, beleza. Ó. Então, para a esquerda, né, para trás, você subtrai. Para frente, você adiciona. Pronto, Alisson. E assim por diante. E assim por diante. Vai continuando nessa lógica aí.
Aí a questão perguntou para a gente, ó, o último movimento dessa pessoa foi 29 passos para frente. 29 passos para frente. A distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial é quanto? E aí, quem tem uma ideia de como a gente pode estar resolvendo esse problema? Quando ele pergunta aqui, ó, quando ele diz pra gente, o último passo, o último movimento dessa pessoa foi de 29 passos para frente. Continua aquela lógica, né? Passo para trás, passo para frente, passo para trás, passo para frente. O último foram 29 para frente. E aí ele pergunta, qual a distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial, ou seja, o ponto de origem, né? Digamos que o ponto de origem é aqui, ponto de origem, e aí essa pessoa ficou naquela brincadeira de para trás para frente e ela terminou 29 passos à frente. E aí a questão pergunta qual que é a distância, né? Qual que é a distância do ponto de origem? Qual que é a distância? Como é que a gente pode estar calculando esse resultado? Eu poderia, nesse caso, calcular todos os passos negativos, inteiros negativos, perfeito, Davi, e calcular todos os passos positivos, perfeito, Davi, e somar um com o outro e teria a resposta. Exatamente. Pronto. Davi está afiado aí, né? Já entendeu a lógica do problema. E é justamente isso que a gente vai fazer, Davi. Certo? Então, ó, Davi trouxe a resposta aí pra gente. A gente vai somar todos os passos positivos e todos os passos negativos. Tranquilidade? Depois soma esses dois passos e a gente encontra aí a distância que essa pessoa se movimentou. Perfeito. E aí vem outro questionamento. Qual é a forma mais rápida, mais eficiente de calcularmos essa soma de passos positivos e essa soma de passos negativos, né? E aí, o que é que você sugere? Todo mundo compreendeu aqui, antes disso, o que Davi falou aqui no chat? Positivo. Todo mundo compreendeu aí? Veja se para vocês também faz sentido o que ele disse aí. Calma lá, Bruno, a gente vai chegar lá, beleza? Quando vocês estudam sequência, pessoal, principalmente para alguns editais, você trabalha, por exemplo, a ideia de progressões, certo? Existe uma coisa chamada progressão aritmética, existe outra coisa chamada progressão geométrica. Vocês concordam comigo também, não é? Vocês já viram falar em progressão aritmética? Já estudaram progressão aritmética? Isso que eu estou fazendo aqui hoje, eu vou abrir um parêntese aqui para você que está, entre aspas, caindo de paraquedas, você que não estudou nada de matemática. A gente está sendo pontual aquilo que o edital aborda, certo? A gente não está aqui trabalhando de modo a pegar ali, por exemplo, do basicão e ir até o avançado. Não, estou indo diretamente aquilo que pode vir na sua prova. E aí depois você vai falar, pô, com base nessa aula eu preciso estudar esses assuntos aqui, que foram citados. Por isso que eu estou falando, vai anotando. A gente já falou de raciocínio sequencial, números inteiros, e agora eu vou falar de PA. Ah, isso por que PA? Porque ó o que o Davi falou pra gente. Davi disse ali, ó, eu poderia, nesse caso, calcular todos os passos negativos, ou seja, ele quer somar todos os passos negativos. Assim como ele quer calcular ali, ó, somar todos os passos positivos também, certo? Vamos lá. Se eu quero somar uma ferramenta que me permite fazer isso de maneira muito mais eficiente, é progressão aritmética. Isso mesmo. Quando eu trabalho aqui o assunto de progressão aritmética, existe o termo geral da progressão aritmética, certo? Que é dado por quê? Pela fórmula AN igual a A1 mais a quantidade de termos menos 1 vezes R, que é a razão. Essa é a fórmula do termo geral de uma PA. E existe também aquela fórmula que a gente chama de soma de PA, certo? Soma de termos finitos de uma PA. Como é que se diz isso aqui? Soma de uma PA é dado pelo primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade dividido por 2, certo? Então, veja só o que a gente tem aqui.
soma de PA e termo geral de uma PA. O Davi disse para a gente, eu quero a soma de todos os números positivos e a soma de todos os números negativos. Eu vou fazer o que o Davi falou. Então, vamos lá. Para somar a quantidade de números, digamos que aqui eu quero fazer, vou botar aqui a soma de P. Esse P aqui vai ser de positivos, tá bom? Soma de números positivos. Sabe o que é que significa aquele A1? A1 é o primeiro termo positivo. O primeiro termo positivo aqui da sequência é o número 1. Concordam comigo? Número 1. Mas o último termo positivo. Qual foi o último termo positivo aqui da sequência? Foi o último passo, né? 29. 29 não é um número positivo ali? Número ímpar também? Então, beleza. Dividido por 2. E qual é a quantidade de termos? Eu te pergunto. Entre 1 e 29, existem quantos números ímpares? 15. 15 números ímpares. Né? Se você contar aí de 1 a 29, você vai perceber que tem 15 números ímpares. Beleza. Então, essa conta aqui vai dar que resultado? 1 mais 29 dá 30. 30 vezes 15 dividido por 2. Se você simplificar aqui, ó, se você pegar esse 30 e dividir por 2, você vai ter nada mais do que 15 vezes 15, que vai dar quanto? 225. É isso? Pronto. Eu somei aqui agora todos os números, todos os passos positivos entre 1 e 29, certo? De 1 até 29. Mas é só isso que eu quero? Não. Davi disse ali pra gente, ó, some também todos os números negativos. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou chegar aqui, ó, e vou somar os números negativos. SN, tá? O primeiro número negativo é o número o quê? Número 2. Número 2. Mais o último número negativo. Se é de 1 até 28, e o primeiro número é 2, o último número é 28. É isso? 28. Dividido por 2 vezes quem? A quantidade de números. Quantos números pares existe? Quantos números pares existe de 1, de 2 até 28? 14. 14. E aí você vai somar, ó. 28 mais 2 dá 30, vezes 14, dividido por 2, certo? E aí você vai cortar aqui, ó. 30 por 2 vai dar 15 vezes 14. 15 vezes 14 dá quanto? Dá 15 vezes 14 dá... Ó, vamos fazer aqui rapidinho. Só me engano, 210. 15 vezes 14. 5 vezes 4, 20. 4, 5, 6, certo? 1 vezes 5, 5. 1, pronto. Então você tem aqui, ó, 210. Pronto. E aí, ó o que o Matheus disse ainda pra gente aqui. O Matheus não. O Davi falou pra gente aqui. Ele falou, Alisson, calcule todos os positivos e somar um com o outro. Beleza. Se um é positivo e outro negativo, eu vou fazer o seguinte. 225, que são os positivos, menos aqueles negativos, né? Que deram 210. Certinho? Então, 225 menos 210, nós temos como resultado aqui, ó, 15. 15. 15. Cadê? A distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial equivale a 15 passos. 15 passos, gabarito, seria ali nossa letra E. Olha como a gente desenvolveu esse raciocínio aqui para responder a questão da Polícia Penal de Minas 2022, banca FGV. Vocês perceberam aí a mistura que a banca faz de conteúdos? É por isso que eu digo, ela vai trazer 5 questões do seu edital, mas não serão 5 questões isoladas. Não será 5 questões de um tópico só. Ela vai fazer isso. Ela vai pegar para você, ó, ei, você estudou raciocínio sequencial? Beleza. Você sabe qual é uma fórmula de um PA? Beleza. Você sabe o que é um número inteiro? Beleza. Se você sabe essas 3 coisas, você resolve. Se você não sabe uma delas, você não vai resolver a questão. É basicamente isso que a banca trabalha, tá bom? Então, eu digo para vocês, o que vai lhe ajudar a interpretar o exercício é a soma desses pequenos conteúdos, tá? Por isso que eu digo para você, estude desde a base, vai criando aquela casca, certo? Para quando você pegar um exercício como esse, você ó, leu ali um passo para frente, 2 passos para trás, já entender que isso aqui é número inteiro, positivo e negativo. Falou de sequência, traz à tona aqui a ideia de PA. Falou de PA, saiba pelo menos a fórmula do termo geral e a soma de uma PA. Isso aqui é pré-requisito mínimo, tá?
Saber termo geral de APA e a soma de PA. Tranquilidade? O mesmo vale para PG. Poderia ser uma progressão geométrica, não foi o caso. Certo? Pronto. Resolvemos aqui uma coisa que se chama raciocínio sequencial. Isso mesmo. Item 7 do edital, onde tem ali, ó, raciocínio sequencial. Eu não digo para vocês que é uma questão fácil pelo nível de interpretação, caso você não tenha o conhecimento dos três conteúdos. Mas, a partir do momento que você compreende, né, o que o exercício está pedindo, ela se torna uma questão mais tranquila. Davi, brigadão aí, viu, meu irmão? Essa força aí que vai nos ajudando aí, ajudando os colegas também. Seu comentário aí foi excelente. Beleza? Pessoal, ó, da mesma forma que o Davi está participando, quero ouvir de vocês também. Pode abrir o áudio, pode tirar suas dúvidas, pode estar mandando no chat e a gente vai interagindo. Eu vou tentando ajudar melhor vocês, né? Para não parecer aquela live de YouTube que eu só vejo o chat. Vamos lá. Fernandinha, tranquilo. Isso aí a gente vai desenrolar, tá? Vamos lá. Tranquilo? Alguma coisa em relação a isso aqui? Percebeu que você faça aquela análise própria, né? Faça a sua autoanálise aí. Eu já estudei PA. Se eu não estudei PA, realmente eu preciso reforçar esse ponto para compreender melhor essa questão. Se eu não estudei números inteiros, eu preciso reforçar esse ponto para poder compreender melhor essa questão, tá bom? E anota esses pontos porque que vai ser necessário, tá? Não só para PP Bahia, mas para outras editais também. Vocês não vão fazer só PP Bahia, correto? Vamos lá. Isso aqui, ó, é raciocínio sequencial. Vamos lá, de novo. Olha que massa. Considere a sequência. Considere a sequência das letras. Falou sequência, raciocínio sequencial. Grande chance. Formada por uma letra A, duas letras B, três letras C e assim por diante até o final com 26 letras, ou seja, alfabeto completo, beleza? Ele quer saber aqui, ó, a centésima letra dessa sequência. Como é que eu descubro aqui a centésima letra dessa sequência? Quem tem uma ideia? Eu tenho uma ideia, mas a ideia não é eficiente. Qual que é a ideia não eficiente? Fazer um por um. Mão grande. É o que eu disse para vocês. Aqui você faz na mão grande? Faz. Sem utilizar a formulação de PA? Faz. Mas vai te consumir tempo? Vai. E você vai pegar uma prova com 80 questões, vários títulos, vários tópicos lá de direito, redação e tudo mais. Vai querer ficar perdendo ali 10 minutos uma questão como aquela? Sendo que a gente faz ali em 3, 4 minutos? Não vai, né? Então, nossa ideia aqui é buscar a maneira mais eficiente de estar resolvendo o exercício. Não pela mão grande. Porque pela mão grande a gente descobre também. Então, veja só. Ele quer saber a centésima letra dessa sequência. A, B, B, C, 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 D, 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 E, E, por aí vai. Vocês perceberam aqui o que é que está acontecendo nessa sequência? Quem tem uma ideia de como é que a gente pode estar fazendo isso? Quem tem uma ideia? Quem tem uma ideia? Ah, eu faria na mão grande mesmo, viu? Eu percebo aqui que a letra A, que é a primeira letra, é uma letra só. A letra B, que é a segunda letra, são duas letras na sequência. A letra C, que é a terceira letra do alfabeto, né? Tem três letras na sequência. A letra D é a quarta letra do alfabeto e tem quatro na sequência. E eu ia fazendo sucessivamente até achar aquela que seria a centésima letra. Posso fazer isso? Pode. É eficiente? Não. Eu vou fazer com vocês aqui a forma que é mais eficiente, certo? Que é mais eficiente. Mas, e qual seria a forma aqui mais eficiente? Quem chuta aí? Quem dá ideia aí? Eu faria mais. Oi? Eu cortou. Não, você falou o quê?
Agora sim. Oi, tá ouvindo? Estou dizendo que eu faria na sequência mais leiga possível. Iria contando até chegar Dá certo, na sequência 100, na posição 100, dá que é certo, aquele que. Mas eu ia dá demorar certo. horrores. Vamos lá. Alisson, como é que você faria essa questão aqui? Bom, só, lembra que eu disse para vocês? Isso aqui é muito importante, ó. Isso aqui, ó. PA. Termo geral de um PA e soma de PA. Eu chegaria aqui e pensaria o seguinte, ó, vem cá. Ele quer a centésima letra dessa sequência. Você concorda que existe uma soma? Por que existe uma soma? Depois você me diz aí. Porque cada letra do alfabeto está representada Perfeito, por um Iago. número. Essa é a primeira visão que todo mundo tem que ter aqui, a visão de Iago, tá? Ele tem que entender aqui, ó, que a letra A, que é a primeira letra do alfabeto, né? Ela representa o número 1, certo? A letra B, que é a segunda letra do alfabeto, ela se repete 2 vezes, e ela representa o número 2. A letra C, terceira letra do alfabeto, está ali representando, repetindo, né? 3 vezes. Então, veja, só aqui eu teria uma soma, né? Se fosse só essas 3 letras aqui, 3, 4, 5, 6. Mas ele quer que eu faça essa ideia até chegar a centésimo. Então, vamos lá. Vamos lá. A, B, C, D. D, a quarta letra, certinho? Aí, vamos lá. D, E. Aí você chega aqui, quinta letra, F. Sexta letra, G. Sétima letra. Vocês estão percebendo a sequência? E o que é que ele quer que a gente faça? Some essa sequência de letras. Se a gente fosse somar aqui, ó, aqui você já teria 6, 10, né? 15, 15 com 6, 21, 21 com 7, 28. Então, se eu somasse de A a G, de A até G, opa, né? Quando a gente fala de fazer na mão grande, seria isso aqui. De A até G, você já tem aqui uma soma de 28 letras, certo? Só que a gente pode continuar. A gente pode continuar porque ele quer a centésima. Vamos lá. Vou até colocar aqui, ó. De A até G já tem 28, certo? 28 é a nossa soma. Se eu somar errado aqui, vocês vão me avisando. Então, você tem A, B, C, D, E, F, G. Aí você tem H, I, J, K. Aqui seria 9. Aqui seria 10. Aqui seria 11. K, L. Aqui seriam 12. M. Aqui seriam 13. N. Aqui seriam 14. Vamos somar aqui de novo para ver o quanto é que a gente já tem? Eu estou fazendo aqui na mão grande para vocês observarem que chega o resultado. Chega. Você já tem de A a G 28, né? Vamos lá. 28. Se você for somar esse outro lado aqui, você tem 8. 8 com 9, né? Dá 17. 17. 17 com 10 vai dar 27. 27 com 11, você vai ter ali 38. Então, aqui você tem 38. Não é isso? Então, você tem 28 de um lado, 38 aqui. Se tiver qualquer soma errada, você me avisa. Do outro lado, 12 com 13, eu tenho aqui, já tem 25. Se eu somasse aqui 28, 38 e 25, nós já teríamos quanto aqui? Vamos ver? 28 com 38. 8, 8, 16, certo? Aí você tem ali também 3, 4, 5, 6, 66. 66 mais 25, você tem 11, 6, 7, 8, 91. Então, veja, até a letra M, você tem 91 letras. Você quer saber qual é a letra que está ali no intervalo na centésima, certo? Então, você precisa de mais quanto aqui para dar 100? Só mais 9. Mas aqui você tem 14 N, ó. Então, você já tem certeza que a próxima letra aqui da sequência, que estará nesse intervalo, como está aí, colocou ali, que dá 105, é a letra N. A letra N. Alisson, chegou a resposta fazendo pela mão grande? Chega. Você vê que demora um pouquinho mais de tempo? Demora. Seria assim, Fernanda? Você faria?
Vejam aí. Vocês entenderam desse modo aqui? Fazendo individualmente, um por um e somando? Não, não entendi, não. Ô, Alisson, Inclusive, eu responderia desse jeito. Oi? eu falo, mas a questão não é tão difícil, mas é o caso, a interpretação, né? Porque eu fiquei sem norte para fazer. Quando você deu o norte aí, ficou mais fácil. Eu acho que minha questão mesmo é a interpretação da questão. Aí é praticando também. Praticando e pegando os assuntos mais básicos, certo? Uhum. Sueli, você que disse que não entendeu, é o seguinte. Quando eu coloco ali A, número 1, B, número 2, C, número 3, vocês entenderam o porquê disso? Sim, porque Bom, aí na questão fala, né? Tem 1A, 2B, 3C, por aí? exatamente. E você Pronto. percebe, você entende quando é que a questão ela pergunta aqui qual que é a centésima letra da sequência? Você entende a pergunta que ele faz pra gente? Não. Pronto. Quando ele fala da centésima letra, você vai pensar o seguinte: essas letras são pessoas, certo? Pessoas que estão com cada uma pelo seu grupo, cada letra ali representa uma cor diferente, tá? E você vai imaginar uma fila do SUS, uma fila do banco, certo? Que tem essas 100 pessoas. E a primeira pessoa ali, ó, é a pessoa A. As próximas duas da fileira, as pessoas do grupo B. As próximas do grupo C. Ou seja, qual é, né, a letra, qual é o grupo de pessoas que está ali na posição número 100, certo? Na fila. Então, veja, se você somasse de 1 até M, do grupo A até o grupo M, você teria um total ali, salvo engano, foram 91 pessoas. 91 pessoas. Chegou na centésima? Não, né? Não. Não. Então, vamos lá. Você somou tudo isso aqui, ó. Ó, Sueli. Você chegou aqui e somou, ó. Você pegou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexto grupo, sétimo grupo, oitavo, nono. Pegou a quantidade de pessoas desse grupo todo aqui, ó. E você viu que a soma disso tudo aqui em verde equivale a 91. Pô, ainda não cheguei na pergunta do examinador, que é a 100, certo? Que é a centésima. Então, quando você vai para o grupo N ali, ó, o grupo das pessoas que representam a letra N, você consegue ocupar a posição 100, porque de um grupo com 14 pessoas, com mais, eu preciso de pelo menos 9, né, para dar 100, já que a soma dos demais aqui tinha dado 91. Se aqui tinha dado soma 91, eu só preciso desse grupo aqui, 9 pessoas. Então, qual é o grupo que representa aquela pessoa que está na posição 100? O grupo da letra N. Entendi. Perfeito, Entende? agora entendi. Obrigada. Nada. Então, fechou aqui. Só, pela mão grande, faz. Agora, se você tem ali a artimanha, né, de entender que existe uma PA aqui, você faria isso por uma PA, certo? Por quê? Porque ele quer saber a soma. A gente não fez uma soma aqui agora? A gente não fez uma soma até chegar ao número 100? Beleza. Então, na PA, a gente tem que a soma de uma PA é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. A soma total aqui deu 100. 100 é igual ao primeiro termo, né? 1. O último termo é igual à quantidade de termos, que dá número 100. Depois você vai entender isso. Então, o AN, a ideia é você entender que o último termo é igual a quantidade de termos. Então, o AN é igual a N, tá? O último termo, que é o 100, é a quantidade de números. Então, eu já vou botar ali, ó. Se a N é igual a N, eu já colocaria aqui na fórmula a letra N, vezes a quantidade de termos dividido por 2, tá? Então, vocês achariam aqui, ó, que você sabe que tem 1, ficaria meio pelos extremos, tá? A multiplicação. Então, 100 vezes 200, 100 vezes 2, perdão, dá 200. E ali você teria do outro lado, ó, uma distributiva. Como assim uma distributiva? Esse número, essa letra N aqui, ela multiplica o 1, tá? Então, você tem N, mas essa letra N ali de fora também, ela vai fazer a distributiva com o outro N. Então, N vezes N, você tem N ao quadrado, tá? Quando você tem isso aqui, você vai para isso aqui, ó. N ao quadrado mais N. Esse 200 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Menos 200 é igual a zero. Você vai achar as raízes dessa equação de segundo grau.
Eu não vou desenvolver com vocês aqui. Por quê? Porque para essa conta, ela não seria preciso, poderia até fazer por aproximação, né? Porque se você fizer as raízes dessa equação aqui, ela vai dar inexata. Aí você tem que achar o resultado por aproximação. Então, quando você acha ali uma dessas raízes, vai dar aproximadamente 13,65. Você resolvendo delta aqui, achando o valor da raiz, você vai aproximar e encontrar ali 13,65. E o que é que você precisa ter a noção do 13,65? Vamos lá. Se eu conto no alfabeto de A até M, né? O M representa a 13ª letra, mas o meu resultado aqui deu 13,65, ou seja, passou de 13. Então, qual é a próxima letra? A letra N, que seria mais próximo do 14. Então, daria a letra B ali, certo? Então, outro possível caso, como eu faria, seria utilizando soma de PA, equação de segundo grau, e acharia ali uma das raízes e encontraria o gabarito letra B. É o que eu disse, se você tem mais ferramentas, você resolve a questão por um modo mais rápido. Mas se você não tem, pode fazer também pela mão grande que vai encontrar o mesmo resultado. É mais questão de escolha, certinho? Então, deu 3,65. Então, eu cheguei na 13ª letra, mas ainda tem um pouco a mais. Então, é a próxima, 14ª letra, que é a letra N, tá? Seria uma saída mais rápida para essa questão. Tranquilidade? E aí, pessoal, posso passar aqui? Como é que vocês estão? E aí, Pode Davi? passar, tá Pegou aí, tranquilo. Davi? Vamos lá, Pode então, passar. viu? Vamos lá. Daqui a pouco eu volto para essa. A gente já resolveu duas questões de sequência, né? Para a gente não ficar só em sequências aqui. Vamos um pouquinho para a lógica. Então a gente vê ali outra, até mesmo por conta do tempo, tá? Vamos ficar toda hora em raciocínio sequencial. Mas vocês já perceberam a importância de raciocínio sequencial para a sua prova da Polícia Penal da Bahia. Eu não tenho dúvidas que isso aqui possa cair na nossa prova aí. Beleza? Olha lá. Ele fala... foi uma prova de 2022, ele quer uma sentença logicamente equivalente. Bom, o que é que nós temos aqui? Isso aqui a gente está falando de lógica proposicional, equivalência de lógica proposicional, onde nós temos o conectivo aqui, sim, então, beleza? E se eu estou falando de equivalência do sim, então, eu preciso lembrar de duas formas. Então, a primeira forma é a seguinte, se você tem aqui, você já lembra aí, né? Pode dizer para mim aí, qual que são as duas maneiras de equivalência do sim, então. Você tem se P, então Q. E aí nós temos duas maneiras. A primeira maneira é a contrapositiva. Troca negando. Não Q, então não P. Beleza? Show, troca e nega. A segunda maneira é o Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Eu te pergunto, você vai perder tempo olhando para o Neymar, sendo que todas as alternativas estão com condicional? Vocês perceberam que todas as alternativas continuam aqui com o se então? Se todas as alternativas estão com se então, eu só vou olhar para a contrapositiva, pô. Preciso nem ficar aplicando Neymar em um enunciado como esse. E o que é contrapositiva? Você vai trocar a ordem das proposições, negando cada uma delas. Então, esse termo que está aqui, ó, Carlota não é carioca, vai inverter. Você vai jogar para frente. Fazendo o quê? Sua negação. E qual é a negação de Carlota não é carioca? É você afirmar que Carlota é carioca. Qual é a alternativa que tem isso aqui? Só tem na alternativa D ou na alternativa E. Só aqui você já elimina 3 alternativas. Ó, tchau, tchau, tchau. Pronto. E aí você vai analisar agora a outra parte. Qual que é a outra parte? O termo precedente aqui, ó. Esse aqui. Beleza? Amazônio é amazonense e Reno não é alagoano. Aí a gente vai jogar isso para frente e vai negar essa proposição simples. Beleza? Essa proposição simples? Sim. Se essa azul aqui é simples. O conjunto é uma proposição composta. Beleza? Porque uma proposição composta ela é formada por proposições simples. Então, Amazônia é amazonense e Reno não é alagoano. Se eu quero negar esse termo, eu vou dizer que o cara não é amazonense. Cuidado que esse I vai virar um ou, tá? E esse não, ele vai sumir, tá bom? A negação da negação é uma afirmação. Então, o que é que vai acontecer aqui? A Amazônia não é amazonense, beleza. Olha aí a diferença. A diferença é que a letra E, ele manteve o I. Então, tá errado aqui, ó. Que é o ou, tá? E Reno também deixou o não aqui, tá errado também.
e Reno é alagoano. Nosso gabarito aqui é gabarito letra D. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não. Não? Não. Tranquilidade? Pronto. Pessoal, Alisson, tem lógica proposicional no meu edital. Não tenho tempo para estudar nesses 3 meses. O que é que eu vou estudar? Equivalência, tá? Como eu destaquei aqui para vocês. E tem equivalência lógica, principalmente condicional, certo? Mais uma. Se a camisa é branca, então a calça é branca. Ele diz que é falso. Se o sapato é preto, então a camisa não é branca, é verdadeira. E ele pergunta aqui, é correto concluir o quê? O que é que vocês acham aqui desse exercício aqui? Qual que é o gabarito? O que vocês pensam? Foi prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Vocês olham assim, parece difícil, mas não é difícil. Tá? Só você... É o que eu digo, pô. Se você tem aquela noção da base, você consegue, ó, destrinchando rapidinho a ideia dos problemas. Tá? Tranquilo. Primeiro, é a ideia da tabela verdade, Bruno. É a ideia da tabela verdade. Não vai desenhar a tabela verdade, você não precisa desenhar a tabela verdade aqui, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai olhar o conectivo. Se, então. Ele está falando que o se, então, aqui é falso. Aí a gente lembra do quê? Do Bruno aí, ó, tabela verdade. Só existe um caso onde o condicional será falso. É o Vera Ficha. É você afirmar que a camisa é branca, é verdadeira, e que a calça é branca, é falsa. Pronto. Primeiro caso. Beleza? Aí a gente vai para a segunda sentença. Qual a segunda sentença? Se o sapato é preto, então a camisa não é branca. Vamos lá. A gente já partiu do pressuposto que a camisa é branca, é verdadeira. Beleza? A camisa branca é verdadeira. Então, quando eu analiso a outra sentença, eu preciso considerar esse resultado. A camisa não é branca, aqui já seria o quê? Falso. Ó, falso. Então, aqui já seria falso. Mas, peraí. Para que essa minha condicional aqui agora seja verdadeira e o meu consequente é falso, o meu antecedente obrigatoriamente deve ser o quê? Falso. Por quê? Porque se eu disser que o sapato é preto é verdadeiro, eu vou ter Vera Ficha é falso de novo, tá errado. Então eu teria que ter o quê? Obrigatoriamente eu teria que dizer que o sapato preto é falso. Agora sim. Por quê? Porque falso com falso na tabela verdade, o resultado é verdadeiro. Tranquilidade? Alguma dúvida até aqui nessa montagem? Alguma dúvida? Não? Não. Posso prosseguir, né? Então, beleza. Olha, quem tá chegando aqui é o nosso mestre, Daniel Assis, aí, o nosso 01. Valeu, meu irmão. Chega mais, viu, pra gente resolver os problemas aqui. Então, ó, o sapato é preto. Vocês descobriram aqui que é falso, beleza? E que a calça é branca também é falso. Vamos lá. Aí você está dizendo que é correto concluir o quê? Vamos lá. A camisa é branca, vocês já sabem que é verdadeiro, não é? A calça não é branca. Bom, se a calça é branca é falso, dizer que a calça não é branca é o quê? Verdadeiro. Beleza? Ó, olha o conectivo que tem aqui. Se tem um conectivo E, beleza? Conectivo E. E o sapato não é preto. Peraí. Se o sapato é preto, é falso, então dizer que o sapato não é preto é o quê? Verdadeiro também. Então, se você tem os 3 itens verdadeiros aqui, nós já encontramos o gabarito do exercício, que é o gabarito letra A, certo? A camisa é branca, verdadeiro. A calça não é branca, verdadeiro também. Conectivo E, não tem problema algum. O sapato não é preto, verdadeiro. Se tá tudo verdadeiro, tudo tranquilo. Alguma dúvida nessa? Alguma dúvida? Ô, Alisson, repete para mim, por favor. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte aí. Pronto. Thay, o que é que você deve encontrar aqui? Primeiro, o valor lógico de cada uma das proposições simples. Tranquilo? Então, vamos lá. A camisa é branca, a calça é branca. Diz que é falsa. Então, para essa condicional ser falsa, antecedente verdadeiro, consequente falso. Vera Ficha é falso. A partir dessa ideia, você precisa considerar o valor lógico das proposições que você já encontrou aqui,
para a segunda sentença. Perceba que aqui é a sentença 1 e aqui é a sentença 2. São duas proposições, tá? E aí, o que acontece? Na sentença 2, ele repetiu para a gente a ideia da camisa. Só que ele disse lá que a camisa não é branca. Então, agora ela será o valor lógico o quê? Falso. Certo? Mas se aquela segunda premissa é verdadeira e o seu consequente é falso, o seu antecedente, o sapato é preto, obrigatoriamente será falso. Porque falso com falso dá verdade no condicional. Beleza? E aí, o que é que você vai partir agora? Você vai partir para as alternativas, lá embaixo. Você vai analisar cada uma delas. Olha lá. A camisa é branca, verdadeiro. Já vimos isso na primeira sentença, certo? A calça não é branca, é verdadeiro também, certo? Por quê? Porque ele disse aqui, ó, se você olhar na primeira sentença, dizer que a calça é branca é falso. Então, dizer que a calça não é branca é o quê? Verdadeiro. Então, por isso que eu coloquei verdadeiro aqui. Dizer que o sapato é preto, é falso. Então, dizer que o sapato não é preto é o quê? É verdadeiro. Então, como eu tenho todos os itens verdadeiros na alternativa A, esse é o meu resultado. Compreende? Sim, Isso sim. aqui envolve a ideia de tabela verdade, como o Bruno estava falando aí. Pode falar, quem quer falar? Pode falar. Arielle, que está com a mão suspensa. Mestre Dan, Eu, pode chegar ô, mais. Alisson, Fazer questões aí com a não gente. era sobre o que você acabou de explicar aí, que quando for Vera Fischer, né, eu até consigo compreender, mas assim, se não vier, se não for verdadeira, ou se for verdadeiro, se então, como é que eu vou atribuir o valor? Então, nesse caso aqui, ó, na segunda sentença, o sim então foi verdadeiro, tá, Arielle? Mas ele vai te dar uma ferramenta que não lhe dê margem para mais de uma possibilidade. Por quê? Porque, veja bem, no condicional, né, vamos lá. Para o condicional, se P, então Q, tá? A gente tem um caso aqui que é falso, e nós temos 3 casos aqui que são verdadeiros, beleza? Então, se você tem aqui Vera Fischer, falso, beleza? Mas se você tem aqui, ó, por exemplo, falso com falso, verdadeiro. Se você tem aqui falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, também dá verdadeiro, certo? Na tabela verdade do condicional, a gente tem essas 4 possibilidades aqui para 2 proposições. Mas aí, a questão, ela está trabalhando isoladamente essa linha aqui, ó. Por que ela está trabalhando essa linha aqui para a gente? Porque você já conseguiu, a partir da primeira, identificar que esse segundo caso aqui ele é falso. Então, da tabela, o único valor para que eu tenha o resultado verdadeiro aqui, ó, é que o meu antecedente seja falso ali também. Por isso que eu disse que o sapato preto é falso, tá? Para eu ter o meu resultado aqui verdadeiro. Você compreende? Que ele vai te dar uma ferramenta para você conseguir identificar aquele valor lógico. Ele não poderia te deixar em aberto aqui para você ter 2 possibilidades de resposta para uma proposição simples, né? Até mesmo por conta dos princípios que a gente tem na lógica proposicional. O princípio do terceiro excluído diz que uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não tem como ser 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Por isso que ele vai te dar esse direcionamento. Tá bom, Ariel? Qualquer coisa você fala aí. Alguma dúvida? Vamos lá? Não, pode seguir. Ô, professor, Opa, pode dizer. quando a sentença não vir solicitando negação, ela vai ser automaticamente, a gente tem que subentender a equivalência que está pedindo? Não, não. Sempre quando a questão pedir uma equivalência para você, ela nem vai trazer a palavra negação. Você vai trazer equivalência. Quando a questão trouxer no enunciado a negação da proposição tal é equivalente a, ela quer a negação, tá? Então ela vai ser o examinador vai ser bem direto, pedindo a negação ou equivalência. Certinho? Negação é Não, você mudar o valor depois eu lógico da proposição. Depois eu mando uma questão que eu estava respondendo o que concurso, que não vinha negação, não veio nem negação e nem equivalência. Tá. E aí, nos enunciados lá, né, nas respostas dos alunos lá, eles falaram assim que quando a questão não vir dizendo que é negação, implicitamente ela está dizendo que é uma equivalência. Aí eu falei, vixe, eu nunca tinha visto. Sim, sim, sim. Da FGV, Quando você fala que é correto concluir e pode concluir que ela quer uma equivalência. isso, Ela só vai cobrar negação se trouxer a palavra negação, tá? Ok. Mas pode mandar para mim depois. Vamos lá. Pessoal,
essa questão aqui, ó, é uma das apostas também, a gente já volta para fazer, tá bom? A gente já volta para resolver essa daqui. É uma questão de lógica também, aquela ideia de verdade e mentira, tá bom? Como é que é isso aqui? Você quer saber quem dessas aqui realmente está com a bolsa, preta, marrom ou cinza? Porque você tem três cores tem três cores de bolsa aqui, ó. Cinza, marrom e preta, beleza? E aí você tem as seguintes possibilidades. Se somente uma é verdadeira, você pode analisar os três casos aqui, ó. Por exemplo, de Eva está com a bolsa preta e as outras duas estarem mentindo, certo? De Eva não está com a bolsa preta e as outras e Bia está a frase de Bia aqui se é verdadeira, né? E as outras falsas. E o terceiro caso é das duas frases iniciais aqui serem falsas e a terceira verdadeira. Então, como ele diz que somente uma é verdadeira, você vai fazer o teste para as três casos, as três colunas, e vai ver qual dessas colunas não vai haver choque de ideias, contradição. A gente volta para resolver esse problema aqui, tá? Só para a gente ganhar um tempo e pular um pouquinho de lógica para matemática também. Já volto para fazer essa aqui também. Ó, essa daqui é uma questão muito interessante. Isso aqui é uma questão que a FGV costuma trabalhar, que é silogismo hipotético, tá? Silogismo hipotético. Como assim, Alisson, silogismo hipotético? Toda vez que você encontrar essa estrutura aqui, ó, se A, então B. Se B, então C, você pode concluir que o resultado final será A, então C, tá bom? Silogismo hipotético. Será que existe esse tipo de estrutura nesse enunciado? Vocês vão perceber que há. Olha só. Se eu pegar aqui, ó, e colocar aqui para vocês, vamos lá. Se eu colocasse da forma que está aqui no enunciado, vocês vão ver o seguinte, ó. Biba é bala. Então, Biba não é bola. Não é isso? Não é bola. Biba não é bala. Ele negou já aqui, ó. O azul tá aqui, só que negado. E aí trouxe outra coisa ali, nada a ver. Beleza? Trouxe outra coisa, nada a ver. Vocês percebem que não está naquela estrutura de A então B, B então C, certo? Está um pouco misturado aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente precisa transformar isso aqui naquela estrutura. Se eu pegar a equivalência do meu primeiro caso aqui, se eu pegar a equivalência do primeiro caso, olha o que eu vou ter aqui. Eu vou aplicar a contrapositiva, certo? Se Biba não é bala, não é bola, na verdade. Então, Biba não é bala, tá? Alex, o que é que você fez aqui? Você fez a contrapositiva. Veja, eu troquei a posição das proposições negando, certinho? Então, isso foi o que eu fiz aqui agora. E aí eu vou aplicar a próxima aqui agora, ó. Vou deixar do jeito que tá aqui. Biba não é bala. Então, é babalu. A FGV, ela gosta desse estilo de silogismo hipotético, tá bom? Eu já mostro para vocês onde é que tá isso no edital. Pronto. O que eu quero que vocês percebam? Quero que vocês percebam isso aqui, ó. Vocês conseguem notar que esse termo, agora, ele está igual a esse termo e que os outros dois estão diferentes? Vocês conseguem notar que eu consigo ter aquela estrutura ali, ó? Eu vou já mostrar para vocês, ó. Deixa eu... Aqui. Pronto. Olha só o que eu consigo ter aqui agora, pra gente. Aqui eu vou chamar de A, tá bom? Se A, então não B, porque tem a negação, tá bom? Não B. Se A, então não B. Aí tem não B aqui de novo. Se não B, então C, babalu, beleza? Então, veja que representando simbolicamente aquela estrutura, eu tenho isso. Biba não é bola. A. Não é bala. B, não B. Aí lá embaixo repete, não é bala, não B. E no final você tem outra coisa totalmente diferente. Babalu, C. O que é que você consegue inferir disso aqui? Que é um silogismo hipotético, onde essas duas ideias aqui elas se anulam e o seu resultado final é se A, então C. E onde é que eu tenho a alternativa que apresenta esse tipo de resultado aqui? Na alternativa, se Biba onde é? Na alternativa A. Na alternativa A, né? Se Biba é bala, deixa eu botar até aqui outro negócio aqui, que eu acabei não
negando aqui, né? Não é bola, aqui é bola. Porque ela passa para lá com um sinal positivo. Então, trocando uma negação. Se Biba é bola, então é Babalu. Vocês perceberam isso aqui? Isso aqui chama-se de silogismo hipotético. Se você filtrar esse tipo de exercício, vocês vão achar pelo menos, acho que 5, 6 questões da banca FGV trazendo esse tópico. Então, não deixa de ser uma aposta, né? Por quê? Porque faz parte da lógica de argumentação, faz parte daquela ideia de dedução, de ideias, de não sei o que, não sei o que, não sei o que está no edital, beleza? Então, quando a gente vai para aquele tópico do edital, deixa eu mostrar aqui para vocês no edital. Esse daqui, ó. Quando vocês vão para o item 6 do edital, estrutura lógica e relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, dedução de novas informações, relações fornecidas, vocês trabalham com esse tipo de questão, certo? Então, silogismo hipotético. Qual é o seu desafio no silogismo hipotético? Você encontrar esse tipo de estrutura. A, então, alguma coisa, e essa alguma coisa que se repete, então, outra coisa, tá? E aí você pega as duas das extremidades. O A e o C, que são diferentes. As iguais se anulam, e os diferentes se juntam depois, mantendo o conectivo condicional. É basicamente essa ideia que vocês precisam ter. Depois a gente pega mais questões para vocês aplicarem esse conceito de silogismo hipotético. Alguma dúvida aqui? Aqui é regrinha. Tranquilidade? Sim, Percebeu não há que dúvida. eu precisei calcular a contrapositiva na primeira para encontrar esse formato de resposta, certo? Ô, professor, Opa. no caso, eu tenho que, a regra, de quando vem esse tipo de questão, esse modelo, eu tenho que usar a equivalência apenas nas primeiras proposições, né? Então, aí eu Às consigo vezes, achar. Cássia, às vezes já vem até no padrãozinho de você entender que é um silogismo hipotético, anular e achar a resposta. Quando não vier, aí você vai buscar uma equivalência, tá? Ah, entendi. Nesse Entendi. caso, não veio. Aí eu tive que fazer a equivalência aqui da primeira. Mas tem questões Ah, que já vão sim. vir logo direto. E aí você já vai E entender também que a porque primeira é a última com ser alternativa. tem aquela equivalência, a equivalência do sim, então, que eu investe nega-nega, né? E tem Isso. aquela também, tem uma que mantém a primeira e nega a segunda, Não, aí é negação de condicional, certo? né? A outra seria nega a primeira ou mantém a Nega a segunda. primeira ou mantém a segunda. Pronto. Isso, beleza? Isso aqui, pessoal, é silogismo hipotético. Pode ser cobrado também. Vamos lá, vamos fazer algumas outras questões aqui, para ver, deixa eu ver aqui. Fazer um pouco de geometria com vocês. Vamos aqui pegar uma questão de geometria. Olha aqui. Pode ser essa. Pode ser essa. Vamos lá. Partindo de um retângulo, Eduardo construiu dois outros retângulos, R1 e R2. As dimensões do retângulo R1 são metade das dimensões do retângulo inicial. E as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Qual é a razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1? O que vocês acham aqui? Resposta. Nesse caso Primeiro. aí, Alisson. Rup, pode falar, Dani. Nesse caso aí, seria a questão da equivalência. Eu poderia colocar a fórmula crua, assim, digamos, né? E depois dividir a própria fórmula do retângulo, que é base vezes altura sobre 2 e sobre 2 de novo. Você está botando base vezes altura sobre 2 porque é a metade, né? É a metade, e o outro seria o contrário, multiplicar por 2 e aí fazer a equivalência entre essas fórmulas, seria o caso? Testa aí, vê se bate certo aí para você. Vou jogar Seria o aqui. caso. E outro caso também seria você atribuir valores, certo? Você poderia construir dois retângulos, só que não sabe a fórmula do retângulo, né? Base vezes altura, certo? Base vezes largura. E aí você pode calcular as duas. Você chama aqui, você faz um retângulo, chamado aqui, por exemplo, de R1. E você faz o retângulo 2 aqui, chamado de R2. E aí você vai aplicar a ideia que está sendo dita aqui para a gente, né?
partindo de um retângulo, Eduardo construiu dois outros retângulos. Beleza, era como se fosse um retângulo original, a partir desse ele construiu outros dois. Nem vou pegar o original. As dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial, certo? E as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Como é que vocês poderiam estar fazendo isso aí? Dan, quiser participar aí, meu irmão, ó, só ligar a câmera aí e vamos junto, viu? Meu irmão, eu tô só aproveitando o show aqui. Pessoal, vocês que... Sou Olha, um o mestre aí, ó. espectador hoje aqui. Vocês que não conhecem, estão passando a conhecer agora aí. Esse é o nosso mestre Daniel Assis, professor aqui do Exatos Policiais também. Nosso 01 do CFO. Se quiserem bater um papinho com ele aí, ele está sempre disponível, certo? Bom dia a todos, como vocês estão? Todos em paz? Conversar com vocês. Quem tá aí? E aí, Dan? Expectativa da FGV? Estava dando uma analisada ontem na banca, nas questões da banca. Muita coisa boa para a gente falar aí, velho. Coisa boa. Veja que ela trouxe bastante conteúdos ali que compreende também o tópico de matemática, por exemplo, geometria tá no edital, né? Só quando ele fala assim, problemas de contagem, velho, ele tá, tipo assim, falando de tudo, de análise combinatória, de probabilidade, quando fala da matemática ali do fundamental, né? A matemática básica também, basicamente matemática básica toda vai estar envolvida. Geometria, trigonometria básica, então tem muita coisa boa para a gente falar aí. Mas nada difícil, galera. Tudo na tranquilidade, dá para levar tranquilo. Perfeito, exatamente, né? Então, eu destaquei alguns pontos com eles aqui, né? Eu estava fazendo aquela análise pelo TEC, que ele tem um banco de questões mais assertivo, e aí a gente percebe a incidência da banca no tópico de geometria plana, na parte de raciocínio sequencial, aquela parte mais introdutória da matemática básica, que inclusive a gente já deixou gravada, né? Sim, inclusive, tá bom. falando já para todos aqui, a gente já está para lançar o curso de lógica, ainda esse mês, final do mês a gente vai estar lançando, depois eu mostro para vocês aqui. E aí, já tem toda essa parte de matemática básica, porque que é requisito, né, para você poder resolver contas ali de raciocínio sequencial, progressão aritmética, e por aí vai. E aí, Davizão, deu certo? Acredito que sim, deu 4 aqui no meu. Quatro. Eu não joguei, não atribuí valores, não. Eu peguei a fórmula seca mesmo, e aí só joguei base vezes altura sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes base vezes altura. Vamos lá. Pronto, vamos lá. O que é que a gente tem que entender aqui, né? O que é que a gente tem que entender? Eu vou até melhorar esse desenho aqui. Vou fazer o seguinte com vocês. Eu tenho inicialmente o retângulo, né? Que ele disse. O retângulo inicial. Esse retângulo 1 aqui, ó. Retângulo, vou botar RO, retângulo original. O inicial, tanto faz. Aí, o que é que acontece? Em dimensões naturais, né? Desse retângulo aqui, você poderia dizer, ó, A vezes B. Então, a área desse retângulo aqui seria A vezes B, certo? Não é isso, Davi? A área seria A vezes B. Concorda comigo? Só que ele disse que a gente vai formar o quê? Dois outros retângulos. O retângulo R1, onde esse retângulo R1, ele tem metade das dimensões do retângulo inicial. Ou seja, esse comprimento aqui, ó, ele seria A dividido por 2, e essa largura aqui seria B dividido por 2. Tranquilidade? E o que é que nós temos aqui também? Que as dimensões do retângulo R2, tivemos um outro retângulo, R2, ela seria o dobro, né? São o dobro do retângulo inicial. Então, aqui são 2A e aqui são 2B. Você chegou a fazer essa montagem, Davi? Pronto. Já vi onde eu errei aqui, eu desconsiderei essa proporção que ele atribuiu inicialmente aí. No Entendeu? caso, B 2 e A sobre 2, entendi já, peguei. Perfeito. Porque o que é que a questão vai pedir para a gente aqui, ó? A área.
E quando eu peguei o edital para vocês, eu destaquei lá na análise, né, o tópico área e perímetro, beleza? Pessoal, quem não sabe o que é razão, já começa errando o exercício, porque você não vai saber que é a relação entre uma coisa e outra, e literalmente na ordem que está aparecendo aqui. Porque o que é que ele quer? Foi até um vacilo meu em uma das provas. R2 dividido por R1, tá? É a razão do retângulo R2 e a área do retângulo R1. O R2, ele é dado como área. Eu já disse para você que a área do retângulo é base vezes largura, certo? Ou seja, você vai pegar um lado e multiplicar pelo outro. Neste caso aqui, ó, a área 2 aqui vai ser o quê? 2A vezes 2B, que é igual ao quê? 4AB. Tranquilidade? 4AB. Na parte do R1 aqui, o que é que você vai ter? Você vai ter A sobre 2 vezes B sobre 2. Que isso aqui é o quê? AB dividido por 4. E você vai aplicar essa razão aqui no exercício, certo? Então, o R2 é quem? É 4AB. E o R1 é AB dividido por 4. Você tem uma divisão de fração aqui, tá? Ou você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou você aplicaria a técnicazinha que eu mostro já por vocês. Posso fazer por dois modos aqui. A primeira é, repete a primeira, 4AB multiplicado pelo inverso da segunda, certo? E vocês teriam aqui 16AB dividido por AB, cortaria os ABs, ficaria com 16, que é o nosso gabarito. Gabarito aqui, AB, certo? Ou vocês poderiam fazer o seguinte. Se eu não sei fazer essa divisão desse jeito aqui, eu aprendi de outro. Qual foi o outro jeito que você aprendeu? Foi esse aqui, filho? Vocês colocam o seguinte, e vocês dizem que o 4AB está sendo dividido por 1, né? E aí o AB está sendo divisível por 4. E aí vocês vão multiplicar os extremos e os internos aqui. Aí você vai ficar com 4 vezes 4, 16 AB, e o AB vezes 1 que dá AB. Cortou, resultado 16. Beleza? Duas formas de divisão de fração. O que é que eu precisaria, então, para resolver uma questão como essa de geometria plana? Somente ter a ideia ali da área de um retângulo, é o primeiro passo, que é base vezes largura, beleza? E compreender a interpretação ali do que é que ele trouxe para a gente no R1 e no R2. Quando eu digo que é a metade da dimensão do retângulo inicial, aquele lado que era A, por exemplo, 10, passou a ser 5. Aquele lado que era B, que, por exemplo, fosse 20, passou a ser 10. Então, metade seria isso, e o R2, quando eu digo que é o dobro, né, é multiplicar a ideia das dimensões do retângulo original. Alisson, eu não entendo quando tem letra, eu não gosto dessa forma, não compreendo, não entendi simplificação, eu não sei fazer assim. Eu poderia atribuir valores sem problema algum. Você pode atribuir valores sem problema algum. Como é que eu poderia estar fazendo isso aqui, então? Tá? Você entendeu, Davi? Aqui agora? Certão? Entendi. O que eu fiz aí é para ficar ciente, né, do erro e ajudar que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Ao invés de colocar A sobre 2 vezes B sobre 2, eu coloquei AB sobre 2. Entendi. Se colocar 2A vezes 2B, eu coloquei 2AB. Consequentemente, faltou multiplicar por 4, e aí, né, o meu deu 4, sendo que era para dar 16. Perfeito. Entendi aí o que é que você fez. Entendi. Então, fica aí de análise também para os colegas que estão presentes aqui. Só, outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, eu vou pegar o mesmo resultado, não vou nem apagar o de baixo, e vou tentar atribuir valores, tá? Faz de conta que aqui é o valor original. Vou botar aqui, ó, 20, e vou por aqui 10, tá? Ele falou que o meu R1 tem metade da dimensão do retângulo original, não é isso? Então aqui seria 10, e aqui seriam 5. E aqui eu tenho o que? O meu R2. O R2, vamos ver aqui. O R2 seria o dobro da dimensão do retângulo original. Então aqui seria 40, e aqui seria 20. É isso? R2. R2. E aí, o que é que ele quer? Ele quer o quê? A razão, né, entre... Opa, peraí, Alexa. A razão entre R2, né, e quem? R1, não é isso? Isso aí vai dar quanto? Como é que vocês podem fazer isso aqui? Se você quer a razão de R2 e R1. Aí você vai pegar a área, né? A área de cada um deles. A área do 1 aqui, ó, seria
10 vezes 5, é isso? 50. E a área do 2 aqui, ó, seria 40 vezes 20. 4 vezes 2, 8, 800. Como ele quer a razão do 2 com 1, então seria 800 dividido por 50. Se cortar aqui, fica 80 dividido por 5, que dá 16. Ah, se eu não quero trabalhar com letra, com número, eu quero trabalhar com valores. Faz isso aqui, pô. Pega o retângulo original, atribui valores para a dimensão dele, 20 e 10, e aí você vai para o que ele está pedindo. Ó, o novo é metade, então fica 10 e 5. O outro é o dobro, então fica 40 e 20. E o que é que ele quer no final? A divisão de um para o outro, tá? A razão de um pelo outro, tá 16. Fiz aqui de duas maneiras para vocês, por fórmula e por atribuição de valores, que é uma saída muito interessante também. Pegou, Davi, dessa forma também? Peguei sim, evitaria até que eu cometesse o erro inicial lá, valeu. Tá rapidão, né? Que é padrão. Então, olha lá, estamos resolvendo aqui questões de geometria plana. Deixa eu ver o que agora outro. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui também é tranquila, daqui a pouco a gente resolve. Deixa eu ver questão. Ó, a daqui é bem interessante, pô. A daqui é bem interessante. A gente aqui pergunta, envolve porcentagem e geometria, tá? O que que acontece aqui? Ele quer, ó, vamos lá. Vamos lá. Você tem um retângulo. Modificamos o retângulo, aumentando 32% da sua base e diminuindo 32% da sua altura. Então, em relação à sua área, o que foi que aconteceu? Aqui é tranquilo, né? Por quê? Porque você primeiro vai desenhar um retângulo. Já viu que a banca gosta da figura geométrica retângulo, não é isso? Vocês já sabem calcular a área de um retângulo, que é base vezes largura, certo? E aqui, ó, nesse retângulo, o que é que você tem? Você tem o retângulo original, certo? Digamos que aqui seja 100 e aqui sejam... Não vou botar 100, não. Vou botar 100 e vou colocar aqui, por exemplo, 50, tá? E o que que acontece? Ele quer aumentar a sua base em 32% e quer diminuir sua altura 32%. Então, a gente vai ter um novo retângulo, tá? Então, vou botar aqui retângulo original e vou colocar aqui um novo retângulo. Esse novo retângulo, ele aumentou sua base em 32%, ou seja, sua base vale quanto agora? Aí envolve a ideia de porcentagem, né? Se você tem um comprimento de 100, né? Vou botar até a unidade de medida aqui, ó, 100 metros, 50 metros. Se você tem 100 metros ali, aumentou 32%, passou a ter quanto? Porcentagem básica. Você calcula ali 32% de 100 e vai a 32, né? Então, aumentam-se 32 metros no novo retângulo. Em 32 metros, tá? Retângulo novo. Só que sua altura ali, né? Ela diminuiu 32%. Então, quando você tem 50 e você subtrai 32%, você vai para quanto? Você tem 50, vai subtrair 32%. 32% de 50 dá 16. Então, você vai ter 34 metros. Olha só a ideia que você está tendo que fazer nesse exercício, tá? Pronto. Aqui é o original, 100 e 50. E o novo você tem 132 e 34. O que é que ele quer fazer aqui agora? Ele quer comparar a área do primeiro com a área do segundo. Se você pega ali a área do primeiro, fica 100 vezes 50, correto? Então dá 5.000 metros quadrados. Se você vai para a área do segundo, você fazendo produto, deixa eu fazer aqui que fica mais rápido, né? Deixa eu ver, botar aqui 132 vezes 34, a gente ganha tempo. Dá 4.488 metros quadrados. Olha lá, eu tenho uma área de um e eu tenho uma área de outro. Ele me pergunta ali, vem cá, o que aconteceu com a área? Não se alterou? Muita gente marca isso aqui, ó, dizendo que não se alterou, sem nem fazer conta, beleza? O que aconteceu com a área? Diminuiu 10%, aumentou 10%, diminuiu 20%, aumentou 20%. Aí você vai fazer a regra de 3, né? Se 5.000 metros quadrados que é original equivale à área original dele, 100%,
Os 4.488 em relação a quantos por cento, né? E aí você vai fazer essa divisão. Quando você pega 4.488 e divide aqui por 5.000, você vai ter que o valor de x ele é igual a aproximadamente 89,7%. Beleza? É só você fazer a regra de 3, que é diretamente proporcional a essa aqui. Certinho? E aí, beleza. Ou seja, aproximadamente 90%. Mas se o original é 100%, o que foi que aconteceu com a área do novo retângulo? Diminuiu, né? Diminuiu cerca de 10%. Que é o gabarito ali nosso, letra B. Então, veja, foi uma questão em que você trabalha o conceito básico de geometria plana, certo? A área de um retângulo, e trabalha aqui o assunto também de porcentagem, e que envolve, por consequência, o tópico de regra de 3 simples. A FGV, ela é queridinha em querer misturar os assuntos. Já vimos isso não só nessa questão, vimos isso, por exemplo, ó, essa questão, regra de 3 simples, porcentagem, geometria plana. A próxima questão aqui, proporcionalidade, ao trazer o item ali, razão, e geometria plana, quando você calcula aqui a área desse retângulo, dos dois retângulos, né? Dos 3. E tem questões assim que são mais tranquilas essas questões aqui, ó. Eu acho massa. Por quê? Porque você já tem a unidade de medida e você só vai contando os quadradinhos. Pois isso aqui é tranquilidade na hora da sua prova, né? Vamos ver aqui como é que faz uma questão dessa? Olha lá. No quadriculado, o lado de cada quadradinho é de uma unidade, certo? E aí você tem, considerando a superfície de cada quadradinho como unidade, a figura desenhada acima tem área igual a quantas unidades? Vocês precisam somar isso aqui, certo? Quantos quadrados completos a gente consegue destacar? Vamos lá? Eu consigo destacar aqui, ó, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Só aqui, nesse paralelo aqui, eu já tenho 15, certo? Então, se eu fosse pintar aqui, eu vou até pintar com vocês, os quadrados completos, certo? Esses aqui, ó. Eu já teria 15, só que tem mais 2 ali ao lado. Vamos contar os quadrados completos aqui, ó. Quadrados completos, quadrados completos, quadrados completos. Pronto. Quantos quadrados completos eu tenho aqui? Tenho 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se eu não contei errado, vocês vão ver comigo aí 25 quadrados. 25 não, 26, tem mais um ali. Tem mais esse aqui, ó. 26, tá? Vejam aí. 26. Só que o que é que acontece? Você tem algumas metades de quadrados, que, por exemplo, 2 metades seriam equivalente a 1 unidade. Se vocês pegarem, por exemplo, esse daqui, ó, este daqui, certo? Com este outro aqui, ó, dá 1, certo? Vamos lá. Mais estes 2 aqui, 2. Esse com esse, 3, certo? Este com este, 4. Então, veja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Como se fossem 4 unidades, certo? Porque eu estou pegando metades. Viu? Então, mais 4. Já tem um total de 30. No entanto, você tem esses 2 aqui, ó. Olha aqui. Esse daqui com esses 2 aqui, ó. Eles completariam 2 unidades certinho. Tá bem? Então, você tem mais 2 unidades. Então, resultado final, 32. É o nosso gabarito. Como é que você faz um exercício como esse aqui? Você vai contando literalmente as unidades, que ele já deu pra gente, né? Um quadrado tem uma unidade de área, e aí você vê qual é o total. Se ligar só nesses casos em que você tem as metades, né? As partezinhas ali, onde 2 formam um só. Por quê? Porque se um quadrado, né? E você pegou a diagonal dele, você pegaria ali, ó, só uma parte só. E que 2 desse quadrado aqui, se você soma, você tem aqui um quadrado inteiro, tá? É basicamente essa a ideia que você tem nesse exercício. Uma questão mais tranquila. A FGV, ó, ela cobrou isso também em outros concursos, tá? E veja que ela repete isso aqui, ó, nesse caso. Você faria pela mesma ideia. A única diferença que você tem que se ligar é que aqui tem curvas, tá? E se tem curvas, você vai estar trabalhando ali com a ideia de comprimento e circunferência.
Tem E se alguém você com trabalha rótulo com a ideia de ligado. comprimento e de circunferência, você vai utilizar aquela formulazinha que é 2πr. Mas aqui é o mesmo princípio, pessoal, mesmo princípio. Vocês vão calcular aqui, ó, que cada quadrado desse aqui, ó, mede 10 metros. Aí vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você tem 13 quadrados ali com 10 metros. Então fica 13 vezes 10, 130, certo? E aí você precisa contar agora aquelas outras curvas ali, ó, certo? E tá falando, não é nem a área aqui é o lado do quadrado que mede 10, tá? Então você está pegando isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Na verdade, você está pegando isso aqui, ó, 10, 10, 10, tá? Deixa eu até corrigir isso aqui. Não é a área desse, não. Isso aqui pede comprimento. Então você pede 10, 10, 10. Aqui você tem mais 10, ó. Aqui também. Deixa eu ver, tem mais algum outro lado? Não, né? Então, em relação ao comprimento que vale 10, você tem de A a B, de A até B, você tem um total de 30. De C para D, você tem um total de 10, certo? De F para E, você tem um total de 20, certo? Tem mais alguma coisa? Não. Não. Aí só aqui você teria 3, 4, 5, 6, 60, certo? E aí vocês precisam terminar agora os outros. Os outros. Esse aqui, ó, de D para E, de G para F, de G para H, de H para A. É difícil fazer isso aqui, Alisson? Não. Por exemplo, de A para H, vale quanto? Se você considerar que de A para H é uma semicircunferência, você vai, e onde o raio, né, equivale a 10 metros, ó, o raio seria a distância desse ponto a qualquer uma dessas partes aqui da circunferência. Então, aqui tem 10 metros. O comprimento é igual a 2πr, beleza? Então, você tem 2 vezes π vezes o raio, que vale 10, certo? Só que isso aqui vai ser divisível por 2. Por que dividido por 2? Porque é semicircunferência. Divide pela metade. Então, você teria aqui, ó, 10 vezes π. Só que π é 3,14. Então, você teria 10 vezes 3,14 aproximadamente. Então, você teria 31,4. Então, a distância de A para H seria equivalente a 31,4. Beleza? Então, ó, A para H seria igual a 31,4. Aí o que é que vocês vão fazer aqui para os demais? Para os demais. De A para H eu já fiz, né? A de G para H é a mesma coisa de G para F, que é a mesma coisa de E para D. Vocês vão fazer o quê? Isso ali, na verdade, é 1/4 de uma circunferência, tá? 1/4 de uma circunferência. Então, vocês vão fazer o quê? O comprimento. O comprimento é o quê? A 2πr, né? 2πr. Só que agora você vai dividir por 4. Então, vai ser π vezes r dividido por 4. Ou por 4 não, simplifica ali, ó. 2 dividido por 4 dá dividido por 2. O raio é 10, tá? Então fica 10 vezes 3,14 dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 3,14. 5 vezes 3,14. Pronto. Então, quando você tem ali 5 vezes 3,14, você vai ter um total de 15,7. 15,7. Mas quantos tem esse resultado aqui de 15,7? Quantos? Né? Você tem aqui o G para H, o G para F, o D para E. Não é isso? Então, esses três aqui, eles equivalem ali, você vai botar ali, ó, vezes 3, só para a gente ter o resultado já completão aqui. Vezes 3, você vai ter 47,1 o total, 47,1. Vamos somar o que a gente já tem? A gente já tem 60, né? A gente já tem 31,4, que é o de A para H, e vocês têm também o 47,1, que é a parte em amarelo. Só aqui você vai ter o quê? 47,1 mais 31,4 mais 60 vai dar 138,5. Mas você precisa calcular ali também, ó, a distância de B para C, tá? A distância de B para C, que também é 1/4 de circunferência. 1/4 de circunferência, onde o raio ali agora, ele vale quanto? 20.
não é isso? O raio vale 20. Então, ó, a distância de B para C é a seguinte. Você vai pegar o comprimento, 2πr, vai dividir por 4. Só que aqui você vai simplificar, né? Porque, na verdade, deixa eu ver aqui. 1/4 de circunferência. É isso mesmo. 2πr dividido por 4. E aí, o que que acontece? Vai ficar π vezes o raio agora, que é 20, não é isso? Dividido por 2, certo? Porque simplificou aqui, ó. 2 com 4 dá 2, então o raio é 20. 20 dividido por 2 dá 10, então você acaba tendo no final 10 vezes 3,14, que é a mesma coisa que 31,4. Quando você pega 138,5 mais 31,4, você vai ter o resultado aqui da soma, 138,5 mais 31,4. O resultado dá 169,9, beleza? Isso é aproximadamente 170. É uma questão um pouquinho mais chata? É uma questão um pouquinho mais chata. Por quê? Porque você trabalha ali, parece até uma questão que teve no CFO, uma primeira questão ali, mas você vai trabalhando ali pontos isolados. Você vai achando comprimento de um lado, vai vendo que você trabalhou dois sentidos aqui, né? Você trabalhou aqui, enquanto essa daqui foi a ideia de área, essa aqui foi a ideia de comprimento, como se fosse perímetro, e envolvendo aqui circunferência. Mas não é algo difícil. Se você fizer ali com calma, com paciência, organizando os dados, desculpa aí a organização dos dados aqui, tá? Poderia ser melhor. Vocês teriam aqui a conclusão de que toda essa distância equivale a 170. Então, veja, na questão que fizemos aqui agora e nessa outra, trabalhei esse ponto do edital aqui, ó. Olha o edital aqui, no item 11, distâncias, tá vendo? Então, quando o edital traz esse tópico ali de distâncias, são questões como aquela que a gente acabou de calcular. Ou como essa daqui também, caso ele queira trazer na matemática em si, né? Envolvendo ali outros temas da matemática. Mas na geometria seria aquele item ali, certinho? Um dos itens, né? Ó, pessoal, é o seguinte, vai dar 10 horas, tá? Você teria muito mais questões, eu trouxe mais questões do que normal, só que eu tenho outra reunião aqui daqui a pouquinho. Tem algumas questões que a gente pode estar resolvendo depois, o Marco outro encontro, ó, probabilidade, questões rápidas aqui que a gente faz, ó. Por exemplo, ó, probabilidade. Considere dois eventos A e B mutuamente exclusivos. Pessoal, falou mutuamente exclusivo, se ocorre um, o outro não pode ocorrer, tá bom? São eventos excludentes, separados. E aí o que acontece? A probabilidade de eventos mutuamente exclusivos é você dizer que a probabilidade de A unido a B é igual à probabilidade de um evento ocorrer, né? Ou se é ou soma, né? A probabilidade de outro evento ocorrer. Isso implica dizer o quê? Que a interseção, né? Não existe interseção entre eles. A interseção desse produto aqui, ele vai ser igual a 0, beleza? Então, casos como esse a gente vai trabalhando depois isoladamente, certinho. Não são coisas difíceis. Ó, essa outra aqui de probabilidade, deixa eu ver, tem 4 minutos. Em uma caixa, há 2 bolas brancas e 4 bolas pretas, beleza? Então, qual o total de bolas aqui? 6, certo? Retirando ao caso 2 bolas, a probabilidade de que elas sejam de cores diferentes. Ele quer tirar 2 bolas. Vocês concordam comigo que eu não sei qual será a bola que ele vai tirar, do total de 6? Possa ser que ele tire, na primeira posição, né, 2 bolas brancas do total de 6, né? E na segunda ele tire ali uma das 4 bolas pretas de um total de 5 que restaram, né? Ou ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar ali 4 do total de 6 e 2 do total de 5, beleza? Então, o que é que você vai ter isso aqui? Deixa eu ver se é assim mesmo, Deus. Tá vendo assim, 4 total de 5? E aí, o que é que você vai ter aqui? 4 vezes 2, 8 sobre 30, né? O ou é uma soma, mais 4 vezes 2, 8 dividido por 30. 8, 8, 16, 16 dividido por 30. Simplificando aqui por 2, você vai ter 8 sobre 15. 8 sobre 15. Rapaz, essa canetinha me quebra. 8 dividido por 15. Então, você teria ali o gabarito, ó, letra E, porque você vai dividir por 2 aqui, vai dividir por 2 aqui também. Beleza? Então, aqui é uma probabilidade, são questões de probabilidade que vocês conseguem resolver, certo? Vocês vão conseguir resolver essas questões de probabilidade. Me explica de novo essa questão que você fez. Vamos lá. Você tem 2 bolas brancas e 4 bolas pretas. Você concorda comigo que o total são 6, né? Quando a gente fala de probabilidade, na probabilidade clássica, a definição de forma mais tradicional é você dizer que aquilo que você quer sobre aquilo que você tem. O total que você tem são 6. Mas você concorda comigo se eu tirei uma, restam 5? Então, por isso que eu botei 6 aqui, que foi o primeiro caso. Tirei uma, restaram 5, né?
Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que, na primeira hipótese, eu tirei uma bola preta, beleza? No total das 6, e depois eu tirei eu tirei a bola branca e depois a bola preta, a primeira hipótese, ou eu fiz o contrário, ou eu tirei primeiro a bola preta e depois tirei a bola branca. Por isso que eu fiz as duas hipóteses e somei. Isso aí nada mais é do que eventos mutuamente excludentes também, certinho? Mutuamente exclusivos. Bom, seria essa ideia aqui do problema. Seria essa ideia do problema. Só o seguinte, eu vou ter outra live, outro encontro aqui agora, não é de aula não. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Pronto. A gente vai ficar por aqui hoje, certo? Vamos ficar por aqui. Eu agradeço a presença de todos, vocês que estiveram aqui. Fizemos algumas questões da Banca FGV. Fizemos algumas questões aqui da Banca FGV envolvendo tópico de geometria, envolvendo Alice, tópico de licença. matemática. Pode falar já. Você pode voltar para o começo para me tirar um print, porque quando eu entrei tu já tinha marcado lá. Eu Por mando favor. pra você. Eu Tá mando bom, material. obrigada. Tá, obrigada. Então, é isso aí, pessoal. Peguem esses pontos do edital que eu destaquei aqui. Vocês viram nas questões que eles caem em prova, tá? Serão pontos recorrentes no edital da Polícia Penal da Bahia. Estude raciocínio sequencial, PA, PG. Estude aqui a parte de lógica que fala de equivalência, principalmente condicional. Isso aqui a gente resolve depois, que é verdade e mentira. Vejam aqui a ideia de lógica de argumentação quando fala de silogismo hipotético, tá? Então, tem muitos pontos aqui. Algumas outras questões vamos trabalhar depois. Porcentagem, gosta muito de porcentagem a banca. No mais, é isso. Obrigadão a todos vocês. E a gente vai conversando. Certinho? Valeu, Alisson. Obrigada. Valeu. Valeu, obrigada. Tá.